Meu nome é João Paulo Martinelli, eu sou advogado criminalista, doutor em Direito Penal pela USP e professor do IBMEC São Paulo. E a convite da Escola da Magistratura Federal, eu gravei esse vídeo como parte do projeto EMAG Conecta, e o tema abordado aqui é o artigo 268 do Código Penal. Nós temos no artigo 268 um crime contra a saúde pública, um tipo penal dentro de um grupo de crimes contra a saúde pública, com a peculiaridade de que aqui nós temos o tipo penal é uma norma em branco que precisa de vários complementos, né? E em decorrência do Covid-19, esses complementos estão de uma forma muito desorganizada, o que leva a uma série de críticas, né? Então, eu vou expor aqui qual a estrutura típica do artigo 268 e os problemas decorrentes, né, dessa estrutura completamente desorganizada, sem o mínimo de delimitação, tá? E colocar minhas críticas aqui ao final. Bom, o artigo 268, né, que foi invocado em vários artigos publicados na imprensa e até utilizado como fundamento para decretar prisão de pessoas que transitam nas ruas, em lugares em que há ordem, né, para ser exercida a quarentena. A redação é infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, aqui nós temos claramente, primeiro, um tipo penal que tutela um bem jurídico difuso, que é a saúde pública, que nesse caso não restam dúvidas a respeito do seu conceito, né, que é não só a saúde das pessoas de maneira indeterminada, mas o próprio sistema público de saúde também, é que quando fala sistema público de saúde envolve a estrutura hospitalar, incluindo as entidades privadas, né? A possibilidade de não ser possível atender, a possibilidade de não se conseguir atender a todas as pessoas que precisarem de socorro, se houver uma propagação exagerada acima do tolerável do Covid-19, do vírus, né? Então aqui nós temos esse tipo penal em branco que já é por si só um tema bastante controverso, né? Primeiro porque a norma penal em branco não tem previsão constitucional, né? Como a lei temporária também não tem, e a norma penal em branco traz uma indefinição de conteúdo, né? E um dos princípios basilares do direito penal, que é o princípio da legalidade, tem como subprincípio que a lei penal deve ser estrita, a lei penal deve ser definida, ela tem que definir o seu objeto de tutela, né? Só que não há como legislador incorporar todos os comportamentos previstos, né, num tipo penal, e a norma penal em branco é um instrumento legítimo, desde que né, seja possível o seu complemento sem a necessidade de um grande esforço intelectual. Porque a partir do momento que é preciso um grande esforço intelectual para compreender qual é o conteúdo do tipo penal, nós temos aqui um caminho aberto para o erro de proibição inevitável, né? E aqui resta até fazer uma observação a respeito de uma decisão recente do Tribunal Constitucional Alemão, que reconheceu que alguns tipos penais em branco são inconstitucionais, exatamente quando há necessidade desse grande esforço intelectual, há necessidade de se recorrer a diversas normas, fazer uma construção intelectual bastante complexa para chegar ao conteúdo desse tipo, né? Então, o Tribunal Constitucional, que já havia decidido que as normas penais em branco eram constitucionais, nessa decisão mais recente, flexibilizou o entendimento, né? Não todas são constitucionais, mas aquelas que demandam um esforço acima do razoável, né? E parece-me que é o que acontece aqui com o 268 na situação atual. Porque
Nós temos uma lei federal temporária que complementa o artigo 268, que é a Lei 13.979 de 2020. Né? Ela é temporária porque o artigo 8º diz que ela vai ter vigência enquanto perdurar a pandemia. Só que essa Lei 13.979 remete a outros dispositivos legais, a portarias, e até essa lei já foi alterada poucos dias depois por uma medida provisória, né, a medida provisória 945. Nós temos aí, por exemplo, a portaria 758 do Ministério da Saúde, né, que define o procedimento para o registro obrigatório de internações hospitalares, no caso de contaminação pelo Covid-19. Além disso, toda essa discussão a respeito do Pacto Federativo, se estados e municípios podem impor restrições que não estejam previstas na Lei 13.979, né, que, por seu lado, remete a decretos do presidente da República. Então, nós temos aqui uma estrutura formada por um tipo penal do 268, que necessita de um complemento, só que esse complemento é absurdamente complexo, né? Porque nós temos uma lei federal que não satisfaz as exigências do tipo, e essa lei federal, que foi alterada poucos dias depois, demanda a apreciação de diversas portarias, de diversas normas, inclusive no âmbito dos estados e dos municípios. Né? Isso levou até alguns autores a chamar uma pandemia de normas, né? Porque nós temos aí, para todo lado que nós olharmos, nós vamos encontrar regulamentos ou normas que, de alguma forma, tratam do assunto. Né? Então, disso tudo, né, o que a gente pode extrair aqui? Né? Primeiro que, diante dessa confusão toda a respeito da própria legitimidade do artigo 268, né, e de quem é a autoridade que tem essa legitimidade para impor medidas sanitárias, medidas de prevenção à pandemia, né? E quem é que pode restringir direitos e principalmente restringir o direito de ir e vir? Diante dessa confusão toda, fica evidente que o eventual erro de proibição aqui é muito fácil de acontecer. Então, é extremamente complicado, difícil apontar que havia o potencial conhecimento da ilicitude do cidadão comum, se até os profissionais do direito têm dúvidas a respeito de quem é a autoridade que tem a legitimidade para restringir o exercício de atividades comerciais, empresariais, industriais, até o direito o direito de ir e vir das pessoas. Né? Então, eu vejo com um olhar bastante crítico a aplicação do 268 nessa situação atual. Acho que há necessidade de que a norma complementar, a Lei 13.979, por si só, tenha todos os conceitos necessários para o preenchimento do artigo 268, inclusive determinando, né, quais são as autoridades que tenham a competência, né, para determinar o que pode ser feito e o que não pode ser feito, porque a partir daí vai existir um mínimo de segurança jurídica para o cidadão ter o potencial conhecimento da ilicitude quando vier a desobedecer uma regra que restringe direitos. Né? Então, eu espero que com as minhas observações aqui eu tenha colaborado, contribuído para a discussão. Muito obrigado.